Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Eu não tenho nada antes de você ser. Eu sou amor da cabeça aos pés. Mas além de tudo isso, é chocante uma sociedade que fica indignada com um beijo gay em uma novela, que não é um beijo, é um selinho, perto dos beijos e das cenas de sexo que tem entre os casais que são héteros e cis. Indignada com o beijo entre a Fernanda Montenegro e a Natália Timber, ambas senhoras da terceira idade. Com o fato da personagem da Glória Pires transar com vários homens no decorrer da trama. Isso choca, a quantidade de homens que uma mulher leva para a cama. Uma mulher que não tem vergonha de viver a própria sexualidade. Mas não se chocam com o fato dela ser uma assassina fria que tira todos que cruzam o seu caminho sistematicamente. Para essa sociedade é mais chocante uma mulher que faz o sexo e não tem vergonha de viver o próprio desejo, mas não se chocam com pessoas que ela mata. Sociedade que se choca com a novela das 11, falando do Book Rosa, que é o fato de modelos que se prostituem para terem a carreira alavancada por empresários. Isso choca. Mas o interessante é que não choca que isso ocorre na vida real. Uma sociedade que acha a coisa mais natural do mundo o personagem do Rodrigo Lombardi ser um homem de seus 40 e poucos anos, um empresário bem sucedido e que gosta de transar com modelos menores de idade. Uma sociedade que acha que ele, com a tal da Angel, ele apenas é um homem loucamente apaixonado, quando na verdade ele é um psicopata e pedófilo. Mas em enquetes na internet, em programas de televisão, as pessoas acham lindo o modo que ele persegue a Angel. Além de persegui-la, casa-se com a mãe dela e vão morar no mesmo teto para sediá-la. E acham que o casal deve ficar junto. E não que um cara desse tipo deve estar na cadeia. Que acha que essa perseguição dele é algo meio que romântico, quando ele é doente e deveria estar preso. Essa sociedade que deturpa todos os valores, que acha esse monte de coisa que eu disse a coisa mais absurda do mundo, e não acha absurdo um adolescente ser assassinado em São Paulo, ter os dentes arrancados, ser jogado de uma ponte, ter marcas de chutes na cabeça e uma barra de ferro atravessada na perna. Uma sociedade que não acha errado um outro rapaz ser encontrado num lote vago, asfixiado e com um saco plástico na boca dele. Uma sociedade que fica indignada com a travesti que atacou uma senhora de 70 anos. Até aí é para ficar indignado, sim. Mas ela tem que responder pelo ato criminalmente, ser indiciada e ser presa. Que não se choca com o fato de que o Estado tem de zelar pela segurança de seus indiciados,
e para que eles estejam protegidos. Mas não é o que ocorre. A travesti foi espancada por policiais, depois foi espancada no hospital. Só se falou que ela arrancou a orelha do carcereiro. Ninguém sai arrancando orelha toda hora porque não tem o que fazer. Vou arrancar uma orelha. Não, não é assim. Possivelmente ela foi muito humilhada e espancada. Porque pôr uma travesti em uma cela com vários homens e ficar mudando a mesma de cela, no mínimo, eles tentaram ter algo com ela. Mas a sociedade apenas viu o fato de que ela atacou e tentou matar a senhora de 70 anos. Mas isso não dá o direito aos policiais, que devem apenas prender e zelar pela segurança do preso. Quem julga é juiz, não é delegado, não é advogado. Quem julga é o juiz apenas. Mas eles a espancaram, eles rasgaram as vestes da mesma, a colocaram no chão com os braços presos para trás e tiraram fotos para humilhar a mesma, com as nádegas dela para fora, com os seios para fora, o rosto dela deformado de tanto que bateram e o cabelo raspado. Isso não é dever do Estado, não é dever dos policiais. Quem julga e condena ou absolve são os juízes. Acontece que no Brasil os policiais têm treinamento para a guerra. Aqui eles são policiais fascistas que usam do poder que o Estado lhes investem para ir contra uma população que mora em periferias, em favelas, que vão contra os negros, contra as mulheres, contra as minorias LGBTs, contra as travestis, contra as mulheres trans. Uma polícia que elimina sistematicamente aqueles que são considerados à margem da sociedade. No caso da Verônica Bolina, temos o caso da Laura Vermond, de apenas 18 anos, que morava em São Paulo, cuja família a aceitava e hoje chora o luto dessa filha e dessa irmã que saiu para uma festa e não retornou. Após a festa, ela foi espancada por um grupo de 5 rapazes e quando fugia pela avenida atordoada, ensanguentada, 2 policiais que foram chamados para socorrê-la bateram nela, a chutaram e deram um tiro nela, que a autópsia determinou que ela estava com os braços para cima, ou seja, ela estava rendida. As pessoas não se chocaram com esse caso, até porque todos esses casos que eu estou falando, eles não são muito divulgados pela imprensa, a não ser em sites específicos de militância LGBT, em blogs que falam desses assuntos, ou então em páginas específicas do YouTube que falam desses assuntos. Mas em geral a sociedade não fica nem sabendo disso. Ela morreu perto da data em que o cantor sertanejo, o Cristiano Araújo, e a namorada morreram quando ele vinha de um show. Acontece que ele e ela morreram porque não estavam usando o cinto. Não que, nossa, ele não usou o cinto. Bem feito que morreu. Não é assim. Mas, de certa forma, a morte dele e dela teve uma responsabilidade dos dois.
Não é o caso da Laura, que não teve como se defender apanhando de 5 homens e depois apanhando de policial. Enfim, essa sociedade nem sequer ouviu sobre a morte dela. Porque o que noticia e faz o Brasil chorar é a morte de um homem cis, de uma mulher cis, de gente famosa. O Brasil entra em comoção. Não que não deveria ter entrado, mas deveria ter entrado em comoção também pela morte da Laura. Ambos são seres humanos. Ambos morreram. Ambos eram jovens. A vida dos 3 foi tirada prematuramente. A dele e da namorada e a da Laura. A cada 28 horas um LGBT é morto. Isso não é noticiado. A imprensa ficou monitorando a família dele e os fãs. Como estava sendo o sofrimento de todo mundo pela morte dele. Uma comoção que também houve com o acidente do Luciano Huck e da Angélica. Ambos estavam vivos. Estavam no jatinho, não sofreram nada. Mas a Globo fez um circo que só se falou disso por dias. Teve até programa especial sobre o caso. Veja-se um repórter de um canal de televisão, ou de uma revista ou jornal de grande circulação, foi falar com os pais da Laura. Veja se as pessoas se chocam que a cada 28 horas um LGBT é morto. Veja se elas se chocam que o Brasil é o país que mais mata LGBTs e mulheres trans e travestis. Após o Brasil, o México. Mas mesmo assim, o Brasil é quase o dobro. Veja se as pessoas se chocam que quase 100% da população de travestis e mulheres trans estão na prostituição. E se querem mudar isso. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Eu não tenho nada, antes de você ser eu sou.